Estamos educando nossos filhos ou entregando a infância deles às telas? A cena que você acabou de assistir pode até parecer exagerada, mas pare por um instante e responda a esta pergunta: quando foi a última vez que uma tela disputou a atenção do seu filho e venceu? Vivemos em uma época extraordinária. Nunca tivemos tanto conhecimento, nunca tivemos tanta tecnologia, nunca estivemos tão conectados. E ainda assim, muitos pais sentem que estão cada vez mais distantes dos próprios filhos. Não porque deixaram de amá-los, mas porque silenciosamente a atenção das crianças passou a ser disputada, todos os dias, por um pequeno objeto que cabe na palma da mão. Mas seria injusto colocar toda a responsabilidade sobre as crianças. Afinal, elas apenas nasceram em um mundo que nunca existiu antes. Um mundo onde a informação nunca para, onde as notificações nunca descansam, onde cada vídeo, cada jogo e cada aplicativo disputa segundos preciosos da nossa atenção. E não apenas da atenção das crianças, da nossa também. Hoje, muitas famílias dividem o mesmo sofá, mas vivem em mundos completamente diferentes. Pais olhando para seus celulares, filhos olhando para suas telas, todos juntos. E, ao mesmo tempo, cada vez mais distantes. Mas por que isso acontece? Será que as crianças de hoje são realmente mais frágeis? Ou será que estão crescendo em um ambiente completamente diferente daquele em que seus pais cresceram? Cada toque na tela, cada nova notificação, cada vídeo que começa automaticamente. Tudo isso foi pensado para prender a nossa atenção pelo maior tempo possível. Não é uma coincidência, é um modelo de negócio. E diante desse cenário, uma criança de 3, 5 ou 8 anos simplesmente não possui maturidade para competir com algoritmos desenvolvidos por algumas das empresas mais poderosas do mundo. Por isso, esta nunca foi apenas uma disputa entre pais e filhos. É uma disputa pela atenção. E quais são as consequências disso? Nem sempre elas aparecem de forma imediata. Elas surgem aos poucos, nas conversas que deixam de acontecer, nas brincadeiras que deixam de ser inventadas, na curiosidade que vai sendo substituída por um simples deslizar de dedos sobre uma tela. A infância sempre foi o tempo de explorar, de imaginar, de errar, de criar. Quando grande parte desse tempo é ocupada apenas pelo consumo de conteúdo, algo importante pode ficar para trás. Nenhuma tecnologia é capaz de substituir um abraço, uma conversa, uma brincadeira em família, porque são esses momentos que constroem lembranças e fortalecem os laços que acompanharão nossos filhos por toda a vida. Mas, diante de tudo isso, o que os pais podem fazer? Talvez a resposta seja mais simples do que imaginamos. As crianças aprendem muito mais com aquilo que observam, do que com aquilo que escutam. Se desejamos que nossos filhos conversem mais, precisamos conversar com eles. Se queremos que passem menos tempo nas telas, eles precisam nos ver vivendo momentos que nenhuma tela é capaz de oferecer. Não se trata de proibir a tecnologia. Ela faz parte do nosso tempo. O desafio é impedir que ela ocupe o lugar daquilo que realmente forma uma infância feliz. Porque, no fim das contas, o maior presente que um pai ou uma mãe pode oferecer a um filho é a própria presença. Talvez não exista uma fórmula perfeita para educar um filho. Cada criança é única, cada família enfrenta desafios diferentes, mas existe algo que nunca perdeu o seu valor: o tempo vivido juntos. Uma conversa sem pressa, uma brincadeira inesperada, uma refeição compartilhada, momentos simples, que muitas vezes serão lembrados por toda a vida. No futuro, nossos filhos talvez não se recordem de qual era o celular que tinham nas mãos, mas certamente se lembrarão de quem segurava a mão se desse a mão deles. E são essas lembranças que ajudam a construir adultos mais seguros, mais confiantes e mais felizes. Talvez neste momento você esteja pensando: eu já errei demais, passei pouco tempo com meus filhos, talvez seja tarde para mudar. Mas existe uma verdade que nunca envelhece. O amor sempre abre espaço para um novo começo. Não importa se seu filho tem 5, 10, 15 ou 20 anos. Enquanto houver diálogo, carinho e presença, ainda existe tempo para reconstruir pontes. Desligue o celular por alguns minutos. Sente ao lado dele.
Olhe nos seus olhos e faça uma pergunta simples: como foi o seu dia? Talvez essa conversa dure apenas alguns minutos, mas ela poderá permanecer na memória do seu filho por toda a vida, porque no futuro ele talvez não se lembre do presente mais caro que recebeu, mas certamente lembrará de quem esteve ao seu lado quando ele mais precisava. Nunca é tarde para estar presente, porque o tempo que realmente transforma uma criança é o tempo vivido ao lado de quem ela ama. A tecnologia não precisa ser vista como uma inimiga. Ela pode ensinar, aproximar pessoas, despertar a curiosidade e abrir portas para um universo de conhecimento. O problema começa quando ela passa a ocupar o lugar que nunca foi dela. Nenhuma tela substitui um abraço. Nenhum algoritmo conhece um filho melhor do que seus pais. Nenhuma inteligência artificial é capaz de ensinar amor, respeito, empatia e caráter. A tecnologia deve caminhar ao nosso lado, nunca à nossa frente. Educar continua sendo uma missão humana. Talvez o maior desafio da nossa geração não seja acompanhar a velocidade da tecnologia. Talvez seja não deixar que ela nos faça esquecer aquilo que sempre tornou a infância especial. Nossos filhos não vão se lembrar do celular que receberam, nem do aplicativo que usavam, mas vão se lembrar de quem parou para ouvi-los, de quem brincou com eles, de quem os abraçou quando tiveram medo, de quem esteve presente, porque o tempo que realmente transforma uma criança é o tempo vivido ao lado de quem ela ama. O futuro continuará mudando, a tecnologia continuará evoluindo, mas o amor, o diálogo, os limites e a presença de uma família continuarão sendo insubstituíveis. E talvez a pergunta mais importante não seja: que mundo deixaremos para os nossos filhos? Mas sim, que filhos deixaremos para o mundo? Esse é o verdadeiro desafio do nosso tempo. E este é o mundo em constante transformação.